Olá, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro. Eu sou Humberto Goulart, jornalista da Agência Servidores. Nós estamos começando o nosso terceiro painel ao vivo da série Por que o nosso Brasil não cresce? Esta é uma realização da Agência Servidores, da UNARREG, da ASECOR, da Anfip e do FONACAT. A ideia aqui é a gente tentar responder a uma pergunta fundamental. Afinal de contas, por que o nosso país não cresce? Ou, quando cresce, o Brasil fica sempre atrás dos chamados países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Acontece que o nosso Brasil vive numa gangorra de estabilidade e instabilidades. Quando tudo parece caminhar para o ideal, nós nos vemos envolvidos por crises, muitas vezes porque ou não fizemos o dever de casa nos momentos de estabilidade, mas na maioria das vezes porque nunca temos um modelo sólido que nos permita ultrapassar esses momentos de instabilidade na economia internacional. Neste terceiro painel, nós vamos conversar com professores de universidades importantes que estudam, pesquisam esse assunto. Vamos saber se a academia entende as nossas crises e se há solução para estes problemas aparentemente sem solução. As carreiras públicas são as principais interessadas num Estado mais eficiente e com resultados melhores para a sociedade e para o cidadão. E nós aqui da Agência Servidores temos a missão de promover a ligação entre as diversas carreiras, os servidores em geral, as organizações sociais, os parlamentares e a nossa sociedade. Nosso tema hoje, serviço público e estabilidade econômica e social. Num tempo em que há um movimento político que cada vez mais aponta para o desmonte da máquina pública. Coincidentemente, aconteceu ontem, diante das decisões econômicas, no meio da crise, uma debandada de servidores técnicos do Ministério da Economia. Assunto é o que não nos falta. Mas vamos, então, à nossa dinâmica de hoje. Ela vai funcionar assim. Nós teremos 3 painelistas, cada um deles vai ter um espaço de exposição de 7, 8, 10 minutos. Professor José Luiz da Costa Oreiro, da Universidade de Brasília, o nosso primeiro painelista. Temos também o professor Lício da Costa Raimundo, da FACAMP, de Campinas, e o professor Carlos Pinkusfeld Bastos, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E para mediar este painel, nós vamos contar com o presidente da Unacom Sindical, Braulio Cerqueira. Nada melhor que um especialista que hoje representa uma categoria tão importante dos auditores e técnicos federais de finanças e controle. Então, para começar, Braulio, muito bem-vindo para orientar esse debate para a gente. Bom dia. Bom dia, Humberto. Bom dia, professores Lício, Oreiro, professor Carlos Bastos, time de primeira aqui para participar desse debate. Bom, antes de passar a palavra aí, cada um terá 10 minutos aí para a exposição, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, bom, porque a pergunta que nos orienta aqui, né, nesse ciclo de debates, por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce há alguns anos, né? Mas já cresceu bastante, né? O Brasil, no século XX, entre 1930 e 1980, foi das economias em industrialização, em processo de industrialização, ela foi uma das economias com maior dinamismo nesse período, né? As taxas de crescimento nossas do PIB, ela em média se situaram nesse longo período, né, de 50 anos, o período em que a gente consolidou aí a industrialização, o período de urbanização, com alguns problemas, claro, né, inflação, desequilíbrios externos, acentuação das desigualdades, mas do ponto de vista do dinamismo econômico, o Brasil foi uma das economias que mais cresceu nesse período. E dos anos 80 para cá, após a dívida externa e depois, mesmo depois, né, da reinserção brasileira nos anos 90, nos fluxos internacionais de capitais, né, e do processo de estabilização, o Brasil, a economia brasileira, o dinamismo da economia brasileira piorou sensivelmente, né, dos anos 80 para cá.
mesmo depois, como eu disse, da reinserção dos fluxos internacionais de capital, do processo de acumulação de reservas internacionais na década passada, né, e da estabilização da economia. Bom, o período recente, ele, esse baixo dinamismo que a gente observa desde depois da crise da dívida externa, com uma exceção, né, foi a década passada, onde tivemos uma aceleração das taxas de crescimento, né, a qual se seguiu a desaceleração do início dessa década. Mas, enfim, então, com essa breve exceção aí do período 2004, 2012, né, a economia brasileira voltou a apresentar uma perda de dinamismo e agora numa situação gravíssima, né, porque a crise de 2015 e 2016, né, ela foi uma das piores da história e só comparável, né, às crises da dívida externa, né, do início dos anos 80 e do Plano Collor. E o dado interessante é que depois dela, né, a adoção radical de uma agenda, né, minimalista para o Estado, de privatizações, de retirada de direitos, né, e de austeridade fiscal permanente, né, a gente testemunha desde 2016, 2017, a pior recuperação da história da economia brasileira. Uma recuperação pior do que aquela que se seguiu à crise da dívida externa, uma recuperação pior que se seguiu ao Plano Collor, isso para não falar, né, da recuperação que nós tivemos lá atrás, nos anos 30. Então, é uma situação gravíssima, né? O PIB hoje, né, o PIB em 2019, ele, ou seja, antes da pandemia, ele era inferior ao PIB de 2013. Né? Hoje nós temos um PIB inferior ao de 2011. Né? Enfim, e com desemprego em 2 dígitos, aumento da pobreza e completa falta de perspectiva. Né? Então, enfim, para discorrer inicialmente sobre esse tema, eu vou chamar aqui, né, seguindo aí a sugestão, né, do professor Loureiro, antes aqui da gente abrir os trabalhos, vamos chamar por ordem alfabética, então vou chamar o meu amigo e professor da UFRJ, hoje diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado, o economista Carlos Pincusfeld Bastos. Carlos, a palavra está com você para suas considerações iniciais. Eu vou controlar o tempo aqui, tá? Se você me permitir. Então, quando estiver faltando 2 minutinhos, eu faço um chamado aqui, tá? Para alertá-lo. Carlos, obrigado pela presença. Obrigado, Braulio, meu grande amigo. Eu tento não te dar esse trabalho, vou ficar olhando aqui para o reloginho aqui, para não estourar. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado ao meu amigo Braulio, obrigado um abraço aqui aos meus colegas que estão presentes aqui, Ulisses, o Zé Luiz. E eu queria reforçar um pouco um ponto que acho que foi dito na introdução aqui das falas anteriores, que nós estamos crescendo abaixo dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, mesmo, países que estão se industrializando, e que a gente tem a pior recuperação. Eu queria dar uns dados para ver que isso é um pouco, bem dramático isso. Eu queria dizer para vocês, só para... desde 2014 a 2019, eu vou tirar 2020 por causa da pandemia, do total dos dados que tem do World Economic Outlook, que é do FMI, de 194 países, nós estivemos na posição 181, 181ª posição de pior crescimento do mundo. Atrás da gente tem países, a maioria são países em crise muito séria ou em guerra, como, por exemplo, a Líbia, o Iêmen, a Guiana Equatorial, a República do Congo, o Sudão, a Ucrânia, que
está em guerra, o Líbano, atrás não está só a Argentina, eu sempre brinco com meus amigos argentinos, agradecer ao Macri por essa posição, mas, veja bem, não é que está abaixo, não, é um dos piores. O crescimento do Brasil de 2014 foi um dos piores. E aí, como o Braulio falou, a nossa recuperação é a pior longe da história. Tá? Na crise de 30, a famosa crise de 30, a gente levou 4 anos para voltar ao PIB per capita anterior da crise, tá? De 29. Depois, na crise que o Braulio falou de 90, que é a crise do Plano Collor, foram 5 anos. E na crise gravíssima, que mudou a forma do mundo, a crise da dívida dos anos 80 derrubou toda a periferia. Não só nós, derrubou a América Latina, derrubou a África, a Ásia. A queda, por exemplo, da Coreia foi brutal, o PIB da Coreia foi brutal, para dar uma ideia para vocês. A Europa Oriental também, a Polônia teve uma crise seríssima. Bom, nessa crise mundial generalizada, a gente levou para retomar o nível per capita 6 anos. Nós estamos, como disse o Braulio, abaixo ainda de 2014. Eu botei 2014 porque é a data que a coisa começa a degringolar. E, pelas minhas contas, a gente vai, com boa vontade, chegar em 13 anos e, com má vontade, chegar em 18 anos. Ou seja, vão ficar 13 anos para voltar ao ponto anterior da crise, ou talvez, se a coisa não mudar nada, ficar 18 anos. Então, é muito ruim, não é pouco ruim, não é assim, ficamos um pouquinho abaixo dos países desenvolvidos. Não, ficamos em 181º, em 194, e estamos na pior recuperação, que a pior até hoje tinha sido da crise da dívida externa, com a crise mundial, tá certo? Foram 6 anos, nós estamos já na previsão de 13, talvez 17, é mais do que o dobro. Então, é muito grave, é muito grave. E o mais grave de tudo isso é que, ao contrário de todas essas, fora a crise do Plano Collor, que foi uma crise quase que auto-infligida, ainda que houvesse um problema de gestão externa, foi uma crise que não foi uma crise externa, que é a crise realmente que mata os países. Nós estamos nadando em reservas. A gente fez uma política equivocada em 2015, muito equivocada, de choque de juros, de choque fiscal, e aí caímos na pedra. E depois, dali para frente, a aposta que foi feita no Brasil foi uma aposta que a gente iria, aposta de uma espécie de ultraliberalismo, que é a ponte do futuro, onde basicamente diminui ou destrói o Estado, ou impede que exista uma elevação do gasto, a política de teto, quebra o mercado de trabalho, desfaz o mercado de trabalho como nós conhecemos, e vai diminuindo o tamanho de elementos que, historicamente, como disse o Braulio, que deram um crescimento de 7% para a gente, são importantes, como, por exemplo, o papel do BNDES, tá? Que acabaram com a TJLP, então, enfraqueceu brutalmente. Também reduziram o tamanho eventualmente importante que a Petrobras teria para puxar algum tipo de política industrial conectada com a Petrobras, e foi feita, na verdade, então, nada que você pudesse ser, agora vai, nós temos algum vetor de crescimento, alguma coisa que possa puxar a gente para crescer, setor público não, estatais não, e quando a gente pode depois discutir, as exportações também não, nós temos problemas estruturais em relação às exportações, de crescimento das exportações, tá certo? E foi feita uma aposta muito forte, eu tenho certeza, na política monetária. Já que você não vai fazer política fiscal, já que você não vai fazer política de incentivo setorial, alguma coisa do gênero, já que você vai tentar destruir ou enfraquecer o mercado de trabalho, onde talvez o crescimento da massa salarial ou o crescimento do crédito dos trabalhadores formalizados, já que você quer desformalizar ou informalizar o mercado de trabalho de uma forma brutal, então vamos ter que apostar na política monetária. E a gente viu que não deu certo. Aliás, como era esperado, não sei quem deu a ideia, eu sei porque ele é muito monetarista, o Paulo Guedes, seus amigos, etc. Mas não a política monetária não tem esse poder extraordinário de puxar, tá? Quando a gente olha para a expansão, obviamente, para o lado do investimento privado, esquece, o investimento privado responde
basicamente, muito fortemente, ao próprio crescimento da economia. O crescimento da economia estava no chão, não havia nenhuma razão racional, certo? Para as empresas com uma capacidade ociosa enorme. A gente viu aqui, foi uma queda brutal e uma recuperação lentíssima para essas empresas começarem a investir. Então, e tirando ainda mais as vantagens do BNDES, pior ainda. Então, pelo lado do investimento privado, não se esperava grandes coisas mesmo. Então, essa taxa de juros, pouca relevância. E os componentes de crédito do setor privado das famílias, esses aí tiveram também um desempenho muito, muito pobre. Mas explica-se isso. Explica-se isso porque estava havendo uma queda muito grande da massa salarial, do emprego formal, que no Brasil, o Brasil não tem um mercado subprime espetacular. Então, a gente realmente tem que contar com o mercado de trabalho formal para ter acesso a crédito. Então, você tem um crescimento do crédito muito fraco, o único componente, assim que você pode dizer, esse foi bem, a partir, nem do começo, a partir de 2019, mais ou menos, 2018, já começou a crescer, foi o crescimento do crédito, desculpe, a partir de 2017, 2018, para empréstimos para comprar automóveis. Mas, mesmo assim, para vocês terem ideia, o volume de expansão do crédito para automóvel voltou mais ou menos a 2014. Ou seja, não é nem um volume de novos créditos para compra de veículos que está na vida, a gente sempre espera que esteja crescendo, né? A economia esteja crescendo. Você volta para um nível de 14. Você não está no nível vendendo mais via crédito. Você só faz uma recuperação do nível que tinha despencado por causa da crise de 2015. Então, pelo lado de compra de bens duráveis, não há. Pelo lado isso é uma coisa importante que a gente pode falar, pelo lado do crédito às pessoas, o governo ele ataca aquelas pessoas que mais têm acesso a crédito. O componente de crédito mais importante é o crédito consignado. E dentro do crédito consignado, os dois elementos mais importantes são os funcionários públicos e os pensionistas. A reforma da Previdência ataca os pensionistas e o espírito do governo é atacar os funcionários públicos, ou seja, ele ataca os componentes que poderiam, de alguma forma, recuperar um pouquinho, recuperar mais o crédito. Então, a política monetária fica ainda mais frágil. Quer dizer assim, o único instrumento que eles apostaram com mais boa vontade, assim, com mais interesse, que seria a política monetária, eles, ao mesmo tempo que eles realmente reduziram a taxa de juros e caiu o spread, caiu a taxa final do tomador, ainda que seja alta, esse spread ainda seja muito grande no Brasil, a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, ainda assim você diminui esse componente, tá? Mas você enfraquece aqueles que poderiam se beneficiar da tomada desse crédito, por reformas institucionais. Então, acho que para passar a bola logo, eu me pergunto assim, se até agora essa política se revelou desastrosa, 181 e 194, em termos de mundo, é um desastre, é uma hecatombe, tá certo? Se essa política aparentemente não quer mudar nada, depois a gente pode até discutir esse negócio de furar o teto, acabar com o teto, que aparentemente vai ter que ocorrer, ou vai ocorrer. Por que a gente teria que ter alguma esperança? Alguma coisa muito espetacular vai mudar, uma novidade? Eu não consigo ver se tudo que deu errado até hoje, de repente, magicamente começar a dar certo, não me parece muito plausível, né? Então, sem querer ser extremamente pessimista, mas não consigo ver nada espetacular. Só para terminar, para não ser totalmente pessimista, mas não ser totalmente otimista, quando você olha o cenário internacional, você vê uma desaceleração do crescimento da China, não tem que crescer, mas vai crescer um pouquinho menos. Estados Unidos querendo acelerar, mas cheio de problemas internos, domésticos, de restrições políticas. A Europa. Então, você não diz, vai ter um crescimento espetacular, esse tempo vai puxar a gente. Não acho que seja um cenário muito plausível. Então, vamos esperar para ver o que pode fazer uma situação tão ruim de uma recuperação histórica no Brasil, a pior da história, longe a pior da história, um desempenho em relação ao mundo dos piores, desde 2014, desde que a gente fez essas mudanças tão radicais, e sem grandes mudanças para frente,
Então, realmente, eu não sei. Vamos ver se a gente descobre aqui alguma coisa boa. Obrigado, professor Carlos Pingustiel de Bastos. Carlos, você chamou atenção aí para os problemas da política econômica, né? O arranjo nosso de política econômica, o ajuste lá, né, que vem desde 2015, né, a ponte para o futuro, né, começou a ser implantada antes mesmo do impeachment, né, mas foi reforçada aí essa agenda, né, de austeridade fiscal permanente, né, do Estado abrir mão, né, dos instrumentos que historicamente, né, serviram para coordenar, né, um bloco de investimentos na economia brasileira. Você mencionou aí o BNDES, né, mas eu poderia mencionar também o planejamento energético, né? A gente está à beira de um apagão, né? Eu poderia mencionar também a questão da política de preço, a política do petróleo. Olha o que está acontecendo com, né, o preço, não só o preço dos combustíveis, né, mas a gente abrindo mão da maior empresa do país, né, está sendo esquartejada, privatizada, né, e com essa nova política de preços, a gente está na iminência também de, em novembro, ter escassez de combustíveis no país. Né? Então, quer dizer, uma política econômica centrada na austeridade fiscal, né, na destruição dos instrumentos de coordenação, né, do investimento público e privado, né, e, finalmente, na privatização radical e na retirada, como você mencionou, de direitos trabalhistas, né, o que acaba enfraquecendo, né, a distribuição de renda no país e o próprio mercado interno, né, o consumo das famílias, que também não recupera. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o professor Oreiro. E, professor Oreiro, aí eu queria fazer dentro disso que o professor Carlos colocou, eu queria aqui também, a gente falou muito de política econômica, né, do arranjo de política econômica. E sobre isso, eu estava relendo aqui um livro que o economista André Lara Rezende, né, que participou aí da elaboração do Plano Real, publicou no ano passado. E o Lara Rezende, na introdução desse livro, ele coloca o seguinte, que sem dívida externa, nos últimos 40 anos, mas ele está falando da crise atual, principalmente, né? E com a inflação razoavelmente controlada, o país está paralisado, não por condições objetivas da economia, mas por uma armadilha ideológica imposta pelos cânones de uma teoria macroeconômica anacrônica. Então, professor, eu queria que, se possível, aí na sua explanação, nas suas considerações sobre o buraco em que nós nos encontramos, e o senhor tecesse um diálogo com essa ideia aí do André Lara, de que essa armadilha em que nós nos encontramos, ela, em grande parte, tem que ver com as nossas opções de política econômica, que, por sua vez, remetem, né, a uma teoria macroeconômica anacrônica. Eu passo, então, a palavra, professor. Ok, bom dia a todas e todos que estiverem nos assistindo nesse momento. Tá? Obrigado pelo convite, por estar aqui falando hoje. Então, eu vou começar com a questão colocada pelo Braulio. Quer dizer, o Brasil realmente, ele nos últimos anos, desde 2016, ele adotou uma política econômica extremamente equivocada. Isso não quer dizer que a política econômica anterior fosse correta, eu mesmo fui crítico dela em vários momentos, e mais para o final da minha fala vou dizer quais são os meus pontos de divergência. Né? Mas o Brasil hoje vive numa espécie de terraplanismo econômico. Aliás, pelo que me consta, fui eu que criei esta expressão. Né? Porque, na verdade, nós somos escravos de um teto de gastos que, na forma como foi formulado, só existe no Brasil, né? E que está produzindo um esmagamento do investimento público, né? Sem o qual é absolutamente impossível, né, que não só que a economia se recupere,
né, dos efeitos da crise de 2014 a 2016, né, como foi colocada pelo Carlos antes de mim, mas também é impossível a aceleração do crescimento. Quer dizer, o investimento público, ele é importante não só pela questão da demanda, ele gera demanda, etc., embora isso, neste momento, seja fundamental, haja vista que a economia brasileira está operando muito abaixo de qualquer medida plausível de produto potencial e com um desemprego, né, de quase 14 milhões de pessoas, mais 4 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho durante a Covid-19 ainda não voltaram. Quer dizer, a economia, obviamente, está operando com capacidade ociosa. Então, quando ela está operando com capacidade ociosa, você tem que injetar demanda na economia para ela voltar a funcionar mais ou menos próximo da plena utilização de capacidade. Pleno emprego para países que têm um setor de subsistência muito grande, como é o caso do Brasil, aquilo que o Lewis, né, chamaria de economia dual, você não consegue definir pleno emprego, tá? Porque sempre existe desemprego disfarçado, enfim. Então, eu não olho tanto, não dou tanta importância para as estatísticas de desemprego, embora quando elas subam, né, em 2 dígitos isso realmente seja preocupante, mas o fato é que nós estamos operando com muita capacidade ociosa. Então, você precisa injetar demanda. Né? Agora, além de você injetar demanda, você tem que aumentar a produtividade do capital na economia brasileira. Quer dizer, isso é meu amigo Adalmir Marchetti, que também é amigo do Carlos Pinkusfeld, me mostrou recentemente uma série que ele tem trabalhado sobre taxa de lucro no Brasil, e a taxa de lucro, que é a variável fundamental para a decisão de investimento, ela tem caído muito, né? E isso se deve, entre outros motivos, à redução da produtividade do capital. Né? Bom, a explicação possível para a redução da produtividade do capital é a deterioração da infraestrutura, seja de energia, seja de logística, enfim. A infraestrutura do Brasil está sendo deteriorada porque o investimento público em termos líquidos tem sido negativo, faz muitos anos. E ele tem sido negativo por vários anos, porque, dada o teto de gastos e dado que mesmo depois da reforma previdenciária, os gastos com previdência continuam subindo acima da inflação, significa que todo o resto do orçamento vai ser esmagado. E a variável de ajuste tem sido, desde 2017, o investimento público. Né? O que, obviamente, tem efeitos não só de curto prazo, no sentido de redução da demanda, mas também tem efeitos de médio e longo prazo, no sentido de que reduz a produtividade do capital e, portanto, tem uma externalidade negativa sobre o investimento privado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que, ao contrário do que é defendido pela ortodoxia prevalecente na discussão econômica no Brasil, o efeito do investimento público não é de afastar o investimento privado, ou seja, o chamado efeito crowding out, mas o que existe é o efeito crowding in, ou seja, quando você aumenta o investimento público, isso aumenta o investimento privado, seja pelo efeito acelerador, né, que está previsto pelo Harold, mas também porque aumenta a produtividade do capital e, com isso, aumenta a taxa de lucro. Então, desatar esse nó é fundamental. E, veja bem, isso não vai... Se você eliminar o teto de gastos, né, e aumentar o investimento público, isso significa que o Brasil vai entrar numa trajetória explosiva da relação dívida pública-PIB? Não. Porque a dinâmica da relação dívida pública-PIB depende de 2 variáveis fundamentais: da relação entre a taxa de crescimento real do PIB e a taxa real de juros. Né? Este ano, se as pessoas não perceberam, a relação dívida pública-PIB está caindo. Ela começou o ano em 89%, vai fechar em torno de 82%, 83%. Mas por que isso? Porque o governo Guedes fez um grande ajuste fiscal? Não. É simplesmente pelo fato que a economia vai crescer, o PIB real vai crescer 4,5%, enquanto que a taxa de juros nominal implícita da dívida está em torno de 7%, com uma inflação de 10%, significa que a taxa real de juros é negativa. Então, com a taxa real de crescimento maior do que a taxa real de juros, a dívida cai. Assim simples. Né? Então, realmente, a gente está, em termos do nosso debate econômico, ele é um debate que eu poderia dizer terraplanista, mesmo pré-científico, porque nós todos estamos presos ao teto de gastos. Quer dizer, ele virou, né, uma espécie de fetiche
que se a gente viola o teto de gastos, o Brasil entra num buraco negro, né? E se a gente respeita o teto de gastos, então vai chover no Brasil leite e mel, né? Então, assim, isso realmente é algo lamentável, né? E eu espero que, com o debate eleitoral de 2022, a gente volte a discutir temas relevantes ao invés, né, do que foi a discussão de 2018. Bom, isso posto, né, não é de hoje, não é dos últimos 6, 7 anos que a economia brasileira cresce pouco. Na verdade, ela cresce pouco desde 1980, né, como o Braulio colocou na sua apresentação. E isso decorre do fato de que o Brasil não soube avançar no seu processo de industrialização. Daí aqui eu quero fazer referência a um livro que poucas pessoas conhecem, de Lord Nicholas Calder, chama Strategic Factors on Economic Development. São 3 lectures que o Calder apresentou nos Estados Unidos no ano de 1967. E o Calder dizia que todos os países que conseguiram ser bem-sucedidos na sua Revolução Industrial, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, etc., passaram por 4 fases no seu processo de industrialização. A primeira fase, que todo mundo passa quando se industrializa, é a fase de industrialização por substituição de importação de bens de consumo. A segunda fase, que o Brasil começou durante o milagre econômico, foi a de promoção de exportações de manufaturados. Foi no momento do milagre econômico que a nossa pauta de exportações, que era basicamente composta por produtos primários, começa a se modificar e começa a se tornar uma pauta cada vez mais intensiva em produtos manufaturados, em bens de consumo manufaturados. A terceira fase seria uma fase de substituição de importação de bens de capital, e a quarta fase, a decisiva, que é uma fase em que o país se torna um exportador líquido de bens de capital. Bom, o Brasil não conseguiu completar a terceira fase e não chegou à quarta. Esse foi o nosso desastre, né? Ou seja, para que o Brasil tivesse conseguido se transformar num país desenvolvido, teria sido fundamental que o Brasil, como os outros países que foram bem-sucedidos, aumentasse a participação das exportações, das suas exportações de manufaturados, nas exportações mundiais de manufaturados. Isso aconteceu com os Estados Unidos, aí tem muito mal entendimento sobre, mas os Estados Unidos é uma economia fechada, você não tem que olhar o dado de exportações PIB, você tem que olhar as exportações de manufaturados do país relativamente às exportações de manufaturados mundiais. E o fato é que, nos últimos 30 anos, as nossas exportações de manufaturados têm perdido market share no mercado mundial de exportações de produtos manufaturados. Por uma série de razões, entre as quais a sobrevalorização da taxa de câmbio, que ocorreu durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, devido à âncora cambial, isso é público e notório, de 1995 a 1998, mas também durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, de 2005 até 2010, onde houve, devido a uma política monetária extremamente apertada, né, com juros muito acima dos juros de equilíbrio, houve uma fortíssima valorização da taxa de câmbio, o que arrebentou com a indústria, né? A partir de 2007, eu já estou terminando, a partir de 2007, a indústria de transformação começou a operar com déficit comercial, principalmente nos setores altamente intensivos em tecnologia. A participação da indústria de transformação no PIB cai de mais ou menos 15% do PIB, né, em 2005 para algo abaixo de 12% do PIB em 2013, tá? E por isso que a economia brasileira tem um crescimento potencial baixo. Quer dizer, independente de questões de ciclo econômico, a crise de 2014, 2016, a crise atual, quer dizer, o potencial de crescimento da economia brasileira é baixa porque nós presenciamos uma regressão da nossa estrutura produtiva. Hoje, o Brasil se tornou um grande fazendão, tá? Não é à toa que há esses delírios, né, de retorno à República Velha, como voto impresso, etc, etc. Bom, essas são as minhas considerações iniciais, depois a gente debate mais. Muito obrigado. Obrigado, professor Oreiro. Professor Lício, agora eu vou passar a palavra,
eu quero, antes de passar a palavra, justamente pegar um gancho aí com essa parte final aí da fala do professor Oreiro. Justamente a questão da estrutura produtiva, né? E retomando também uma questão colocada aí pelos clássicos nossos aí do desenvolvimento, né? O Brasil já pensou projeto de desenvolvimento, né? Entre 1930 e 1980, né? E aí, se a gente pega, por exemplo, né, uma síntese aí, né, a definição de desenvolvimento que a gente pode extrair, por exemplo, de um autor como Celso Furtado, né, que o desenvolvimento ele está associado, né, a gente comandar o nosso próprio destino a partir, né, de um pacto, de um projeto, né, de nação. Como que a gente pode trazer isso para o momento atual? Quer dizer, ao que parece, para além aí dos problemas, né, do arranjo da macroeconomia, a gente tem um problema de projeto, de o que a gente quer. Né? E nesse contexto internacional, né, de deslocamento da produção industrial para a China, né, para a Ásia, de um contexto que é diferente também daquele que predominou, né, depois da crise de 30, né, e depois do pós-guerra, um contexto de ampla liberdade de capitais e de volta muito forte do rentismo, que, como o professor Oreiro terminou falando, mencionando a República Velha, né, que era a época do padrão ouro, né, do padrão ouro internacional, do livre movimento de capitais, e também de um certo predomínio do rentismo nas finanças internacionais, né? Mas, enfim, então eu passo a palavra para você, Lício, mas pedindo alguma consideração sobre essa questão de projeto de país nesse contexto aí de início, né, de século XXI, muito desafiador, e, infelizmente, caracterizado por grandes retrocessos aqui no nosso país. É com você, Lício. Muito obrigado, Braulio. Obrigado pelo convite. Agradeço a você e às instituições que você está hoje aqui também representando, a UNAREG, a UNACOM Sindical, a FONACAT e também a Agência Servidores, né? Também... enfim, agradeço a presença e também do professor Zé Luiz Oreiro e do professor Carlos Pinksfeld, né? Bom, Braulio, eu vou, então, fazendo consideração à tua fala e também à fala do professor Oreiro, principalmente, fala do professor Carlos, sem dúvida nenhuma, a questão da política econômica é uma questão importantíssima, né, para a gente discutir. Mas essa questão de fundo que você me pede para tocar com mais intensidade é uma questão central, me parece. Né? Quando me chegou o convite, bom, por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce por inúmeras questões que já foram colocadas aqui pelos meus colegas, não é? Muitas delas conjunturais, mas o Brasil não cresce fundamentalmente porque nós, como bem disse o professor Oreiro, nós perdemos o passo do nosso processo de industrialização, nós perdemos o passo da nossa trajetória de industrialização. A indústria no Brasil já é quase que um oxímoro, certo? Ou bem é Brasil ou bem é industrial. Claro, isso é um pouco um exagero, né? Não é assim como foi difícil construir uma estrutura industrial, também não é tão simples destruí-la, né? Ao contrário do que o senso comum diz, né? Que talvez seja mais simples destruir do que construir. Também é do interesse, há muitos interesses internacionais plantados no Brasil, um país de 215 milhões de habitantes, com um mercado interno ainda com um destaque no cenário, pelo menos no cenário latino-americano, né? Não é do dia para a noite que essa estrutura se desmancha, mas vamos pensar em retrospectiva histórica. Vamos imaginar quão difícil seria pensar um projeto de industrialização nos anos 30 no Brasil. O que era o Brasil? O Brasil era, para usar a expressão que o professor Oreiro acabou de usar, ali sim o Brasil era um fazendão, não é? Em 1930.
né? Não havia outras possibilidades de suporte, né? Como temos hoje, certo? Né? Um Brasil eminentemente rural, né? com uma inserção internacional dada quase que exclusivamente a partir de uma commodity agrícola que, enfim, uma espécie de sobremesa, né? Certo? O café, dentre outros, mas, enfim, principalmente a partir dela, não é? Uma geração de recursos externos fraca, um país, portanto, que tinha tudo para não abraçar um projeto de industrialização. Não obstante, nós avançamos nessa direção de forma ousada, não é? Dizem alguns, era talvez uma das poucas saídas para as elites brasileiras naquele momento, né? Talvez o projeto de industrialização como um destino necessário nosso. Eu quero crer, quando a gente olha em perspectiva histórica, que muito do que você colocou agora, Braulio, estava presente ali. Houve um projeto de industrialização. Dentre outras possibilidades, essa era uma delas. Não é? Num momento muito pouco apropriado do ponto de vista do momento que o mundo atravessava. Como a gente sabe, o mundo atravessou, durante os anos 30, talvez um período de enfim, profunda crise, talvez das piores sentidas em décadas anteriores, né, e mesmo posteriores. Mesmo assim, nós engatamos nesse projeto, nesse processo de industrialização. Né? Imagine vocês o que era, então, pensar em indústria no Brasil nos anos 30, nos anos 40. Só a partir dos anos 50 nós conseguimos engatar num processo mais... conseguimos tracionar o nosso processo de industrialização e aprofundar o nosso processo de industrialização. Evidentemente, isso tem muito a ver com dois elementos que eu queria destacar. Primeiro elemento, um elemento externo, importante, não é? O arranjo internacional proposto, sobretudo no Ocidente, pelos Estados Unidos, no pós-guerra, nos foi muito favorável ao processo de industrialização, ao aprofundamento do processo de industrialização. Não é? A gente sabe já, o Vargas manobrou muito bem durante o período da guerra, junto aos Estados Unidos, né, com Roosevelt, no sentido de construção de pilares do nosso processo de industrialização, como foi a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas, no pós-guerra, nós ganhamos o tracionamento necessário. Por quê? Porque o mundo, naquele arranjo proposto do pós-guerra, né, pelos Estados Unidos, principalmente, também pelos europeus, nos abria uma oportunidade. Né? E aí eu, então, remeto ao segundo elemento. O segundo elemento é o seguinte: não basta que haja uma oportunidade externa para que a gente possa ter engatado nesse processo de industrialização e tracionado ele, né, e aprofundado ele. Mas também houve um movimento interno muito, muito decisivo nesse sentido. Né? Então, você citou agora há pouco, na pergunta que você colocou ao professor Oreiro, sobre, você citou aí um economista, outrora mais conservador, enfim, né? Na sua atual crise de consciência, ele diz: nós temos um problema ideológico. Bom, mas nós passamos durante o período de industrialização em marcha forçada, digamos assim, né, para usar uma expressão que nos é cara, nós passamos por governos que também, do ponto de vista ideológico, não tinham, enfim, estavam distantes, não é, do que nós podemos imaginar que fosse uma inclinação ideológica pró-distribuição de renda, pró-desenvolvimento, né? Que é uma palavra que eu acho que a gente poderia trazer para esse nosso debate, porque vai além do crescimento. Né? Eu me refiro ao governo Dutra, por exemplo, ou me refiro aos governos militares. Não obstante, tanto nesses governos, enfim, de orientação ideológica completamente distintas, né? O governo Dutra e o governo JK, por exemplo, nada a ver. Né, certo? Ou mesmo, então, depois com os governos militares. Não obstante, a gente tinha como pano de fundo o processo de industrialização. Isso era uma espécie de compromisso nacional. Né? As elites nacionais sabiam que, naquele momento, havia uma oportunidade criada externamente, cabia aproveitá-la. E esse aproveitamento se fazia em nome de vários interesses. Né? Certo? Mas o resultado foi a construção de um processo
acelerado de urbanização no Brasil, um processo acelerado de industrialização no Brasil. E aí você me coloca, Braulio, hoje, né, como estamos nesse quesito? Bom, hoje, se você compara, por exemplo, o processo enfrentado por Juscelino Kubitschek, veja que naquele momento do capitalismo, a vinda de uma empresa multinacional, como as montadoras europeias, por exemplo, americanas, para São Paulo, né, por exemplo, significavam imediatamente na sua sequência o quê? A montagem de um bloco de empresas nacionais, né, que tinham ali por missão fornecer as peças, os componentes, e o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de todo o recurso humano necessário para que aquilo operasse. Quer dizer, evidente que aquilo trazia um efeito de spillover muito forte para dentro do país. E hoje? Hoje não. As cadeias globais de valor fazem com que uma coisa como essa, por exemplo, né, certo? Um telefone celular, tenha suas peças e componentes produzidos em mais de 27 países, que é o caso do celular da Apple, né, por exemplo, certo? Quer dizer, então, os efeitos industrializantes hoje da atração de capital estrangeiro já são completamente distintos, são muito mais fracos. Vejam os países asiáticos, né? Como os países asiáticos se valem de outra forma dessa atração do capital internacional, né? Vivemos um período propício para essa expansão, para essa reindustrialização, não é? Me parece que vivemos um período que pode ser propício. Vivemos talvez o início de um período, Braulio, que pode ser propício, mas, mais uma vez, isso vai depender muito da nossa capacidade interna de organização e de planejamento para engatar nesse processo, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma China que, se nós não nos organizarmos, ela vai puxar o nosso crescimento. Bom, a China é o seguinte: se você perguntar para o chinês o que ele quer do Brasil, ele quer que o Brasil volte a ser um fazendão. Não há nenhum interesse chinês em que o Brasil se reindustrialize, certo? Mas a China pode ser um grande polo atrator de, enfim, de impulsos que aqui dentro, bem trabalhados a partir de um esforço de planejamento, se transforma em um esforço de reindustrialização. Então, para deixar mais claro, essa transformação chinesa, onde o mercado interno chinês passa a ser, pelo que tudo indica, cada vez mais a pedra de toque do crescimento chinês, pode significar um fator de reindustrialização da economia brasileira e de retomada do nosso processo de crescimento e, sobretudo, de desenvolvimento. Mas isso vai depender muito da nossa capacidade de planejamento e da nossa capacidade de planejamento que repousa, por exemplo, na nossa capacidade de retomada do investimento público. Só para finalizar, o dado que saiu agora segunda-feira passada, o investimento público no Brasil no segundo trimestre de 2021 foi de menos 12,2 bilhões de reais. Ou seja, a depreciação do equipamento público, estradas, hospitais, escolas, etc., foi superior em 12,2 bilhões ao investimento bruto feito no período, né? Ou seja, então, um investimento líquido negativo. Onde é que nós vamos com isso? O que querem as nossas elites? Eu fico me perguntando, né? Nessa nossa economia que continua a ser periférica, o que querem as nossas elites? Alguns respondem: viver em Miami, né? Na medida em que eles já internacionalizaram a sua riqueza, já abriram suas offshores, né? Tá certo, né? Não são poucos, né, que fizeram isso. E já, então, parece que não tem mais essa ambição de industrializar o Brasil e ir aqui fazer o seu polo de interesse maior. Eu não sei. O desafio é imenso, mas eu acho que podemos, Braulio. Com um esforço grande de planejamento, podemos retomar o nosso processo de desenvolvimento. Então, obrigado, Lício. Bom, agora eu vou... eu acho que a gente poderia inverter agora a ordem, não sei se eu começo por você, Lício, não sei, enfim, mas eu queria colocar uma questão mais conjuntural, trazer mais para o agora, né? Pegando o gancho até para o final da sua fala, né? Você mencionou aí o último dado do investimento público, eu queria trazer uma outra informação também, um outro dado sobre o investimento público, né?
eu, vendo o orçamento para o próximo ano, analisando aí a proposta orçamentária para o próximo ano, o investimento público na proposta orçamentária do governo federal para o próximo ano, ele é 40% do que foi em 2014, tá? Em percentual, em termos reais, né? Em termos reais, ele é 40% do que foi em 2014, e por isso ocorre o que você destacou, né? Ele não é suficiente nem para cobrir a depreciação, né? Sendo que quase a metade desse valor previsto para o ano que vem, ele não está nas mãos dos ministérios, ele está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. Então, houve também uma opção, né, do governo atual, quer dizer, além da compressão do investimento que tem a ver com as regras fiscais, etc., né, você abre mão do planejamento, né, você abre mão das políticas públicas, né, o executivo abre mão das suas funções, né, e transfere isso para o balcão do toma lá da cá do parlamento. Não que o parlamento não seja legítimo, ele é legítimo, mas não é essa a função do parlamento, né, do Congresso. Em nenhum lugar do mundo, né, é colocar de pé um plano, um bloco de investimentos públicos. Isso é função do executivo, né, federal. Então, é só para se ter ideia. Bom, então, falando aí das condições atuais, eu queria queria colocar a seguinte questão, né? A pandemia, ela agudizou a necessidade de provisão de serviços públicos para a população, né? De oferta, né? de saúde e educação, né? Em tempo, né? E quantidades adequadas, né? Ela acentuou a necessidade, né, que a gente estava discutindo aqui, né, do governo atuar contraciclicamente na economia pelo lado da demanda, mas também pelo lado da oferta, né, haja vista a interrupção, né, das cadeias produtivas, da produção de insumos, etc. Como é que você sai disso, depois da desorganização do ano passado? Como é que você sai disso, né, sem planificação? Você sai simplesmente com o sistema de preços, com investimento privado? Claro que não, né? Agora, é interessante ver, né, tudo isso que a pandemia traz, essa necessidade de maior planificação, de planejamento da produção, né, de atuação contracíclica, de oferta de serviço, com a agenda do governo brasileiro. Eu queria retomar aqui a frase do Guedes do ministro da Economia no início da pandemia. A gente vai combater a pandemia com a acentuação das reformas. Reforma administrativa, para demitir mais facilmente servidor público, acentuar privatizações e aumentar o superávit fiscal, reduzir. Enfim, uma verdadeira... E com 5 bilhões, nós resolvemos o problema da pandemia. Bom, como disse o professor Loureiro, isso é terraplanismo econômico, né? Tanto que no próprio ano passado não foram 5 bilhões que o governo gastou, né? Foram 600 bilhões com o auxílio emergencial, com a ajuda aos estados e municípios e com o aumento dos recursos para o SUS. Bom, dito isso, né, não adiantou nesse ano, né, de 2021, eles suspenderam, né, o decreto de calamidade pública, voltamos aí, né, tentamos voltar à austeridade, para no ano que vem, né, para no ano que vem agora ter essa discussão, né, de que precisa furar o teto. Bom, a pergunta é, quais as perspectivas aí para o ano que vem? Eu queria chamar aqui para a tela, né, tanto o professor Loureiro quanto o professor Carlos, né, e aí a gente justamente tentar fazer um bate-bola aí, primeiro com essa questão, quais as perspectivas aí para o ano que vem. E no meio disso tudo, né, Loureiro, o que é curioso é o seguinte, a pobreza aumentando, né, as perspectivas da economia cada vez piores, etc. Então chegamos finalmente à discussão aí, né,
como é que fura o teto de gastos. Isso provoca uma crise na equipe econômica. Não pode furar o teto, mas, por outro lado, o governo quer furar só para no ano de eleição, e depois quer voltar de novo com o teto. Enfim, para o próximo governo, enfim, um negócio completamente oportunista. E, bom, nessa toada, quais as perspectivas aí? A gente tem alguma, ao mesmo tempo, a desorganização produtiva e alta do dólar pressionando a inflação, quais as perspectivas de curto prazo, e a gente tem como aí contornar esse buraco? Eu queria ouvir um pouco de vocês aí, algumas considerações sobre essas contradições aí, do terraplanismo econômico, né, e da realidade, que obriga, né, você ter um orçamento de guerra em 2020, que você, né, no ano que vem, já trabalhe com outro orçamento, que não aquele dado pelo teto de gastos. Mas esse improviso, ele é suficiente para nos tirar, né, das últimas posições do ranking aí da economia internacional. Então, eu vou passar primeiro para o Oreiro, depois para o Lício, a gente termina com o Carlos essa rodada, e depois a gente faz mais uma última rodada aí de alternativas ao caos em que a gente se encontra. Oreiro? Ok, Braulio. Bom, as perspectivas para 2022 são muito ruins, tá? Independente de qualquer coisa, quer dizer, você teve uma aceleração da inflação esse ano, que deve fechar perto de 10%, né, que corroeu o poder de compra dos salários, e com isso, junto com isso, um desemprego elevado, não tem a menor condição de você ter aumento do consumo, né? Quer dizer, você vai ter alguma transferência de renda, né, para os mais pobres por conta dessa Bolsa Família turbinada, tá? Mas é um valor muito abaixo dos R$600 de 2020, e, mais importante, um universo de pessoas muito menor. Tá? São 17 milhões de pessoas, enquanto que o auxílio emergencial de 2020, você chegava a 66 milhões de pessoas. Tá? Então, eu acho que isso não tem bala na agulha suficiente para produzir um espetáculo de crescimento, vamos dizer dessa maneira. Bom, quanto ao teto de gastos, ele veio a falecer ontem. Tá? Quer dizer, o que o Guedes fez, eu criei a expressão, então já é patenteada, tá? O que o Guedes fez ontem foi criar o teto de gastos endógeno. Né? O que é o teto de gastos endógeno? É o teto de gastos que, quando o governo chega no teto e quer gastar mais, você muda a lei para botar um teto mais alto. Então, acabou. Né? Quer dizer, isso lembra muito a banda diagonal endógena do Chico Lopes, lá em 1999, que durou 3 dias. Quer dizer, não, porque era uma tentativa do Chico Lopes, né, de dar uma desvalorização no câmbio, mas manter o regime de câmbio fixo, que é a mesma coisa que o Guedes está tentando fazer agora. Quer dizer, ele quer aumentar o gasto público, mas dizer que não, tem teto ainda. Então, isso acabou. Tá? Isso foi totalmente desmoralizado. O próximo governo não vai ter nenhuma dificuldade de trocar o teto de gasto por alguma outra regra fiscal que faça sentido. Tá? A regra fiscal que faz sentido é a de um resultado primário estrutural. Tá? Ou seja, você tem que saber o seguinte, olha, para estabilizar, reduzir a dívida pública com proporção do PIB ao longo de, sei lá, de 10, 15, 20 anos, eu preciso operar com um resultado primário estrutural, ou seja, com a economia operando próxima do produto potencial de X%, não sei, digamos, 1,5% do PIB. Tá? Bom, com o resultado primário estrutural, você consegue conciliar 2 coisas. Você dá espaço para conduzir política anticíclica, sei quando a economia estiver operando abaixo do potencial, e você também consegue sinalizar, né, que a dívida pública não vai entrar numa trajetória explosiva. Não existe número mágico a partir do qual a dívida se torna insustentável, a gente não sabe qual é, tá? Mas certamente eu também não acho crível, né, ou razoável que a dívida pública, com proporção do PIB, aumente para sempre. Tá? Então, você precisa vislumbrar um cenário de médio e longo prazo em que a dívida pública, com proporção do PIB, se reduza. Tá? Ao mesmo tempo que você abre espaço no orçamento para aumento do investimento público. Tá? Então, você tem que desenhar essa arquitetura fiscal. Tá? Ela tem que ser responsável, mas ela também precisa dar espaço para a política anticíclica e tem que dar espaço para o aumento do investimento público. Tá? Sem isso, a gente vai ficar patinando durante muito tempo.
Tá? É importante ter esse mecanismo até para que o próximo governo não fique refém dos humores do mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro é regido por convenções, isso já dizia o Keynes, no capítulo 12 da Teoria Geral, quer dizer, a convenção que prevalece hoje no mercado financeiro é de que, sem o teto de gastos, o Brasil entra num buraco negro. Tá? A gente pode concordar ou discordar da convenção, mas who cares? Quer dizer, o fato é que eles agem com base nessa convenção. E nós vimos o resultado ontem. Quer dizer, a bolsa desabou, dólar disparou, o juro longo subiu. Quer dizer, então, assim, você tem que desmontar isso. Você tem que mudar a convenção do mercado financeiro. Tá? E, para isso, é preciso ter esse arcabouço fiscal inteligente que está em linha com o que é aplicado na Europa, na Espanha, na Alemanha, etc., né? Mas que te proporciona espaço para conduzir a política anticíclica. Bom, eu queria só falar umas breves palavras sobre a taxa de câmbio. Tá? A taxa de câmbio está muito acima do que deveria estar nas condições atuais da economia brasileira. E vou explicar por quê. Se a gente pegar a série de taxa real de câmbio, tá, e termos de troca, a gente, no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente observa o seguinte fenômeno. Toda vez que os termos de troca se valorizam, a taxa de câmbio se aprecia. Bom, os termos de troca se valorizaram por conta da crise do Covid-19, mas a taxa de câmbio se desvalorizou muito. Ela desvalorizou mais de 40%, né, desde o início da pandemia do coronavírus. Bom, o que está acontecendo? Tem alguma anomalia. A economia brasileira não se comporta dessa maneira. Tá? Bom, é lógico que existe a percepção de incerteza devido ao Covid, então isso naturalmente faz com que os capitais busquem refúgio em ativos denominados em moedas de reserva, principalmente o dólar, mas também euro e ien. Né? Então, a gente observa que esse movimento ocorreu em todos os países emergentes, mas no Brasil foi, assim, muito acima do que o observado nos demais países emergentes. Bom, eu chamo isso de custo Bolsonaro. Né? Por que custo Bolsonaro? Bom, o Brasil virou um pária internacional. Quer dizer, estamos muito mal na foto. Quer dizer, o Brasil conseguiu fazer uma política ambiental catastrófica, que é motivo de horror no mundo desenvolvido. Isso afeta os investidores internacionais, tá? Porque eles não querem ter a sua imagem associada a gente que está atacando fogo na Amazônia. Né? Nós temos um governo que, com o ex-chanceler lá, o maluquinho do Araújo, né, ficava criando treta com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, ele, os filhos do presidente, o gato do presidente, etc., etc., né? E nós temos um presidente da República que todo dia cria uma crise política, uma crise constitucional, uma crise com os poderes constituídos. Bom, tudo isso, junto e misturado, gera uma enorme percepção de incerteza que faz com que os capitais simplesmente ou não entrem no país ou saiam do país. Ano passado teve uma saída brutal de dólares. Né? Então, nessas condições, nós estamos operando hoje com uma taxa de câmbio muito mais alta do que seria, entre aspas, dada pelos nossos fundamentos. É isso. Obrigado, professor Oreiro. Passo então a palavra para o Lício. Lício, então, esse improviso aí, né, para a gente sair de alguma forma dialogar com a realidade, né? Então, o orçamento de guerra do ano passado, o auxílio emergencial num valor menor desse ano, o auxílio Bolsa Brasil, o auxílio Brasil no próximo ano, isso vai ser suficiente? E emendas parlamentares, né? Disse que ontem nos jornais, dos 87 bi, professor Oreiro, Lício, Carlos, dos 87 bi, supostamente aí que o teto endógeno do Paulo Guedes está abrindo para o orçamento do ano que vem, 40 bi seriam para o Auxílio Brasil e outros 40 para as emendas parlamentares controladas pelo Arthur Lira, né, pelo presidente da Câmara. Isso aí vai ser suficiente para nos tirar do buraco, professor Lício? Evidentemente não, né? Nós devemos ter um 2022 onde a gente deve continuar tendo os sintomas que o Caetano Veloso acabou de lançar um novo disco, né? E ele lá pelas tantas se refere
obliquamente ao governo Bolsonaro, pelo menos é o que diz na matéria, na entrevista que está hoje no UOL com ele, como um período de câimbras, né? Eu achei muito interessante, porque cãibra todos nós já sentimos, é uma coisa incômoda, indesejada e geralmente fruto de um excesso que nós cometemos no dia anterior, né? Certo? Braulio, seguramente o auxílio emergencial, que tem um caráter eleitoreiro, você acabou de mencionar isso, se não me falha a memória, foi você que mencionou isso, tem apenas um caráter eleitoreiro. Vamos pensar o seguinte, para pegar o gancho do professor Loureiro, que mencionou Keynes. Será mesmo que o empresário privado se sentirá estimulado a dar início a uma expansão de uma decisão crucial para a economia, ou qualquer economia crescer, que é a decisão de investimento, frente ao anúncio de um gasto dessa natureza, que é claramente temporário, improvisado? Não é? É evidente que não, né? Certo? É evidente que não é isso, não é qualquer tipo de gasto que dá início a um processo de crescimento sustentado, que é um processo calcado no investimento privado, não é? Me parece que o elemento central que dará início a uma retomada dos investimentos privados e que, portanto, abrirá o espaço e enfim, constituirá o início de uma retomada de um processo de crescimento via investimento privado é a retomada do investimento público. Não é outra coisa qualquer, certo? É um investimento público que diminui o horizonte de risco do investimento privado. É o investimento público que sinaliza para um longo prazo, para que o cálculo privado possa ser feito com mais segurança. Portanto, para que a taxa esperada de retorno, não é, possa ser calculada também com um universo menor de incerteza, né? Agora, se você toma em consideração não só essa circunstância que nós vivemos hoje, particularmente hoje, né? Mas se você toma em consideração que nós vivemos uma espécie de crise de confiança no Brasil, você mencionou a Petrobras, né? Se não me engano. Veja, a Petrobras é uma empresa cujo controle pertence ainda ao Estado, salvo o melhor juízo, não é? Certo? Ela tem uma boa parte das suas ações negociadas em mercado, mas, enfim, o Estado brasileiro é o acionista majoritário. Muito bem. Mesmo assim, a Petrobras faz as suas políticas de acordo com os interesses dos seus acionistas, não excluindo o Estado brasileiro, que não tem um projeto para a Petrobras, né? Eu fico me perguntando, será que qualquer outro país do mundo que tivesse uma empresa do tamanho da Petrobras, com a capacidade técnica que tem a Petrobras, com o corpo de funcionários preparadíssimos que tem a Petrobras, com o tamanho dos ativos que tem a Petrobras, né? Com essa força financeira que tem a Petrobras, veja que o investimento da Petrobras chegou a ser, em alguns momentos na década passada, algo como 12% do investimento total brasileiro, se não me falha a memória. Bem, será que qualquer outro país do mundo deixaria essa empresa... Veja, nós precisamos fazer um debate aqui nacional, certo ou não? Isso vai ao encontro do que você está colocando, né? Metade dos gastos previstos no orçamento relativos a investimento público no ano que vem estão sob comando do presidente da Câmara. Bem, isso é ruim? Como você disse, não, ok, é do jogo democrático, mas isso nos conduz a uma retomada do processo de industrialização? Não, seguramente não. Isso nos conduz a uma retomada do crescimento? Seguramente não. Isso nos conduz a um jogo político de curto prazo, a um rame-rame, que só reforça esse ambiente de extrema insegurança e de extrema desconfiança, né? Veja, a gente tem um problema hoje nítido, que é o problema inflacionário. A inflação já, acumulada em 12 meses, já supera os 10%, né? 10,25%. Muito bem, de onde vem esse problema? Ele vem, fundamentalmente, ele vem da falta de confiança generalizada. As pessoas aumentam os seus preços quando podem, os agentes aumentam os seus preços quando podem para se proteger, não é? Certo? E em fundamento é isso. E uma economia que se desindustrializa, uma economia que perde elos da cadeia produtiva, ela não consegue responder, a oferta não consegue responder a pressões de demanda que são geradas, por exemplo, como foi o caso do auxílio emergencial do ano passado, né? De repente você injeta 330 bilhões de reais na economia, não há capacidade de oferta
pronta para responder a essa demanda. Bom, desarticulação das cadeias de oferta internacionais, etc., contribuíram para isso, mas, fundamentalmente, o nosso processo de inflação hoje tem a ver com o nosso processo de desindustrialização, que já vem de algumas décadas, né? Então, enfim, entendo assim. Obrigado, Lício. Então, professor Carlos Pincos Fel de Bastos, a palavra é sua aí para discorrer sobre as perspectivas agora de curto prazo, né? Como é que você está vendo aí Pode falar de médio também, Braulio? Por favor. E depois a gente faz a conclusão, aí, faz mais uma última rodada para vocês concluírem. Bom, então eu vou pegar, acho que 3 pontos que apareceram aqui no debate, que eu acho que vale a pena dar uma explorada. Primeiro, vou começar assim de trás para frente, da inflação que o Ulisses falou. Bom, obviamente, e o Oreiro falou também, com uma inflação dessa, a perspectiva de crescimento da demanda via massa salarial, com os nossos 14 milhões e um crescimento esperado muito baixo, vão para o saco, tá certo? Então, por esse lado, a gente não espera crescimento da demanda, né? Pelo lado do consumo doméstico, e como eu tinha falado antes, eu acho que é importante também frisar que aquilo que aconteceu em 2004 no governo Lula não está no mapa e a política monetária falhou. A política monetária não é tão forte como esses monetaristas acham que é. Eles não gostam de política fiscal, gostam de monetária, e foi um fracasso retumbante. Agora, quando a gente olha para o dado da inflação, eu não vou botar no ano, mas acumulado está 6,9, tá? Uma coisa muito ruim que durante um tempo foi uma inflação boa, mas foi uma inflação que estava de acordo com o crescimento dos salários, principalmente da base dos salários, você tinha uma inflação de serviços mais forte que uma inflação de outros bens. Se você olhar agora, a inflação de serviços é baixíssima. A inflação de serviços pessoais é 2,7% no ano, tá? 2,4%. E a inflação de combustíveis é 20%, combustível doméstico é 27% comendo o orçamento familiar. Temos o gás de botijão, 28% esse ano, por cento. O negócio pensar em termos sociais, é uma hecatombe, tá certo? Transporte, 13%. Energia elétrica residencial, 17%. Agora, isso é muito ruim em termos de demanda, é péssimo. Isso é muito ruim em termos de bem-estar social, é péssimo. Agora, em boa medida, eu acho que reflete um ponto que é exatamente na infraestrutura nossa, tá? Que, principalmente, do controle sobre as estatais, tá? E sobre coisas como a gente não fez, a gente não levou para frente beneficiamento às nossas refinarias de petróleo. A gente já teve isso antes. Quando a gente começou a crescer muito em 2010, 2011, a gente estourou, em grande parte, o balanço comercial foi muito afetado porque a gente começou a importar pra caramba derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel. Isso foi muito ruim para o balanço comercial naquele período. Então, esse stop and go do investimento público, ele tem um impacto desastroso sobre aspectos tanto de curto como de longo prazo, tanto de garantia do investimento privado, o crowd-in, que o Oreiro falou, como do própria cesta de bens dos trabalhadores, como da massa de salário e da demanda agregada. Ele é duplamente ruim. E aí eu queria dizer, o Oreiro, eu concordo que o teto é terraplanismo, ninguém aqui, acho que todo mundo concorda com isso, tem toda a razão, mas eu acho que essa turma, eles são liberais, são marginalistas, die hard, eles são raiz, certo? Porque na cabeça desses caras, isso aí no Ponte para o Futuro está claro, eles acham que o que você chamou a atenção com razão, que o crescimento da produtividade vem de coisas como desregulação do mercado de trabalho, desregulação do aparato produtivo, acabar com as estatais, desregular mercado, abrir ainda mais. E, como foi observado aqui, o crescimento da produtividade que vai ter um impacto positivo sobre, inclusive, também preço, entendeu? A gente tem que ter isso, e tem que ter uma estrutura de energia elétrica que garanta uma geração a preço mais baixo. A gente tem sol, tem eólica. É óbvio que o preço ainda está alto, mas vai cair. O nosso gás, a gente pode ter um gás doméstico. Então, na cabeça desses caras, aí eu acho que é terraplanismo, não, eu acho que é valrasianismo, vamos usar a palavra, eles realmente querem, eles acham, sinceramente, que desregulando o mercado de trabalho, desregulando relações econômicas, desregulando
concorrência, a produtividade vai crescer, e aí, pelo lado da oferta, aumenta a produtividade, o potencial aumenta e o crescimento aumenta. Eles não estão se lixando do lado da demanda, mas tudo bem, são marginalistas e eu respeito a teoria dos caras, apesar de achar que está errado. Tá certo? Então, eu acho que esse ponto não é muito, não. Acho que eles são sinceros e são consistentes com a teoria deles, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é a importância do investimento público para que a gente tenha uma competitividade sistêmica, é isso que a gente está falando, e com isso dê possibilidade para que tenha industrialização e que as próprias famílias não sejam prejudicadas em termos dos bens que elas consomem de serviços públicos, que são importantes de energia elétrica, mesmo de transporte, etc, etc. E nesse ponto, eu acho que uma coisa que foi levantada aqui, eu acho que é muito importante. A gente vai estar no ano eleitoral, né? A gente vai discutir isso. E eu vejo, estranhamente, pouca discussão. Nesse período do governo, no período Lula, a gente fez, Lula e Dilma, perdão, foram feitas 3 políticas industriais. Foi feita a política industrial tecnológica científica e comércio exterior em 2004, em 2008 foi política de desenvolvimento produtivo, em 2011, Plano Brasil Maior. Tem que discutir isso, ver o que veio e o que não veio disso. O que a gente pode aproveitar, o que a gente não pode aproveitar, o que errou, o que não errou. Tem que discutir isso. Uma outra discussão que foi colocada aqui por todo mundo, eu acho, que o mundo mudou, certo? O mundo hoje em dia se organiza em cadeia de valor, você não vai entrar, você tem que discutir com o famoso negócio de futebol, né? Você tem que discutir com o Garrincha, mandando que você vai passar, vai por ali. O Garrincha pergunta, você já combinou com o adversário? Você já conversou com a China? Você já conversou com os outros países? A China não quer nada como eu disse aqui, acho que foi o Ulisses que falou, a China está se lixando. Você não está na área dela, você não está no Belt and Road Initiative. Se comprar carne de porco, se comprar isso, está tudo bem, eles estão satisfeitos da vida. Eles não. Agora, por outro lado, então tem esse ponto. Tem um ponto que o Glauco falou, a gente tem um mercado doméstico grande ainda. A gente tem esse grande ativo que a gente pode usar em negociação. Tá? E finalmente, o Braulio, o mundo, aparentemente, todo mundo aqui já está num Guerra Fria 4.0, tá certo? Ou seja, assim como foi citado aqui alguém, não sei se foi o Braulio, foi isso que citou o Getúlio meio que surfou ali, entrou na coisa de uma tensão internacional. Como disse o Oreiro, o nosso maluquinho lá, jamais ele fez um alinhamento unilateral maluco com o Trump, mas uma política uma política externa inteligente e que consiga combinar geoeconomia e geopolítica, tá certo? Integração em cadeia produtiva, alguma integração com a China topa, óbvio que ele tem interesse, imagina a China entrar aqui no quintal dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos não gostam de botar a China no quintal, mas, entendeu, com contrapartidas, óbvio que negociar com os chineses é barra pesada, mas a nossa reindustrialização, a nossa reentrada no processo industrial não vai ocorrer num cenário que é diferente do século XX, um cenário do século XXI, um cenário de cadeia produtiva de valor. Isso é negociado, isso não é assim, eu vou lá e faço. Calma, vamos, entendeu? Então, acho que a gente, já abrindo para a perspectiva do ano que vem, que tem uma eleição, a gente tem que reforçar muito essas discussões. Tá? A gente tem que dizer, assim, se eu puder dizer, olha, essas reformas desses caras, esquece o teto, que é uma aberração, mas liberalizantes, como se fosse para crescer a produtividade, assim, crescer o produto via oferta, não deu certo, foi um desastre, 180º lugar do mundo, tá? Então, tem que olhar realmente o investimento público para o crescimento de produtividade real, porque o crescimento da produtividade é físico, gente. Você vai ter uma hidrelétrica, você vai ter uma estrada, você vai ter uma ponte, você vai ter um porto, não é uma coisa vaga como o produto total dos fatores, porque as pessoas ficam mais eficientes. Então, isso é uma coisa objetiva. 2, ao fazer isso, você vai estar se inserindo em novas tecnologias, com as tecnologias de renovação energética. Isso vai inclusive, como o a gente vai ganhar muito prestígio, tá certo? A gente vai estar na onda do mundo e pode ganhar dinheiro também, inclusive instituições oficiais. E terceiro é que, como o mundo está se desenhando para frente, a gente tem que juntar esse debate. O que deu errado nas nossas políticas industriais? Não temos que usar o que a gente tem de ativo, que são as nossas estatais, até lá não foi vendido, tá certo? E se inserir nesse mundo, nessa geoeconomia e geopolítica do mundo, de uma forma afirmativa. Aproveitar as brechas, como alguém aqui lá, o tal do Vargas, já aproveitou, tá certo? E num outro cenário, mas que tem jogo. Não acabou o jogo, não. Acho que a
acho que a coisa boa que a gente pode mandar para as pessoas que estão ouvindo a gente é que não está muito ruim, mas tem um cenário de mudança que é perfeitamente factível, desde que a gente olhe para trás, discutindo que as coisas que não deram errado, desde que jogue fora essas experiências desastrosas e olhe para o mundo, do jeito que está se organizando. Professor, eu estou no movimento sindical, né? E eu costumo, às vezes, ali na Câmara, contra a reforma administrativa, contra, né, esses absurdos aí, né, os ataques sistemáticos, né? Teve uma medida provisória aí que queria acabar com o descanso remunerado, né? Isso passou na Câmara, mas o Senado engavetou, né? Mas eu costumo dizer, mesmo em meio a essas loucuras completas, eu sempre falo, não há noite que dure para sempre. Então, eu acho que é por aí. Bom, eu gostaria de chamar o Humberto, da Agência Servidor, que nos acolheu aqui. Humberto, muito obrigado mais uma vez aí a vocês por nos acolher. E o Humberto tem umas perguntas do público para vocês. Eu acho, né, Humberto? Bom, é você que conduz aí. Eu acho que depois disso a gente pode encerrar, né? Mas, enfim, eu gostaria de fazer participar dessa última rodada aí de perguntas agora do público. Ô, Braulio, eu queria primeiro agradecer a participação do Gilson Moura, que colocou seu nome aqui. O Paulo Lino Gonçalves faz algumas observações. Eu vou tentar ler aqui direitinho. Então, o Paulo Lino diz o seguinte: o projeto de país, iniciado em 2016, com as reformas que prometiam a recuperação econômica e a criação de milhões de empregos, mostrou-se um engodo eleitoral que resultou na miserabilidade do país. Depois, o Edmar Zanlorenzi Detectorismo. O Edmar diz o seguinte, os servidores públicos municipais estão caindo para a classe da miséria, sem reposições salariais, há mais de 10 anos, que essa situação, segundo ele, não é de agora, né? Que a classe de servidor público municipal vai acabar. Ele quer ver onde vão buscar colaboradores para tocar os municípios do nosso país. E o Felipe Escama, o Edmar também colocou algumas outras coisas, mas eu preciso aqui. O Felipe faz perguntas. E ele pergunta o seguinte: se o eventual auxílio emergencial de R$400 joga as políticas econômicas do PT ainda mais para a esquerda. Segundo ele, na medida em que, para se destacar, o governo do PT terá que prometer uma política de transferência e gastos sociais ainda mais agressiva. E aí ele pergunta ainda aqui, vamos ver, ele já colocou mais duas perguntas, quando eu comecei a ler não tinha ainda, vamos ver se eu consigo. Se os históricos problemas econômicos e sociais do Brasil não poderiam ser combatidos com a mesma emergência e empenho fiscal que os problemas sanitários causados pela Covid. E a título de informação, ele diz que é aluno de mestrado do PPGE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas participações. Tem como responder essas perguntas, Braulio? Os nossos painelistas conseguem, pelo menos, dar uma luz a esse respeito? Eu imagino que sim, né? Eu vou começar com a ponte para o futuro, né? Eu acho que o Paulo Lino, se eu não me engano, o Paulo Lino Gonçalves, não sei se eu vou estar confundindo o sobrenome, mas grande companheiro do Banco Central, da luta sindical. Enfim, obrigado, Paulo, por nos acompanhar. Você fez uma pergunta aí sobre a Ponte para o Futuro, aquele projeto lá de 2016. Eu acho que a gente podia passar para o Carlos Bastos, que já fez um comentário, já mencionou a Ponte para o Futuro. Não, eu me lembro que eu escrevi um artigo quando saiu, eu chamava a ponte para o passado. Na verdade, porque é a ponte para o que havia mais atrasado da história. E aí foi no Jornal dos Economistas do Corecon, aqui no Rio de Janeiro. Eu chamei a ponte para o passado, que era a volta de tudo muito, como eu estou falando, muito ruim e tudo muito... que a realidade provou que estava... E é o passado mesmo, né? O Oreiro falou, a ponte para o fazendão, assim, direto, passando, indo para o fim de semana. Mas não pode ter, né, Oreiro? Não tem mais a folga remunerada, nem para a gente ir para a fazenda mais agora. Eu quero dizer o seguinte, o Braulio, é um troço complicado, porque
essa repressão, nós funcionários federais, estamos desde há muito tempo, acho que 2014, 2014, o municipal desde 2011, tem uma defasagem aí com uma inflação não pequena, que nós estamos entubando essa bronca. Isso vai ser uma pressão para o próximo governo, não tem a mínima dúvida. Certo? Já estamos em 21, eu acho que o nosso, me corrijam meus colegas aí, Oreiro, mas acho que desde 2011 que é zero para a gente correção, não é isso, Oreiro, de inflação? Não, Carlos, é o seguinte, servidor público federal, 80% não tem reposição desde 2017, tá? Sim, mas varia, mas teve alguns que ganharam. Nós não, cara. Nós, federal, e 80% é desde 2017 e 20% desde janeiro de 2019, tá? Então, mas, bom, aí eu não sei os dados. Eu sei que no nosso ensino federal, acho que você lembra qual foi o nosso último momento que a gente teve? Acho que foi 2014, alguma coisa assim, mas foi porque já tinha combinado antes de ter o impeachment. Bom, de qualquer forma, é tempo acumulado com uma inflação que vai dar 10% esse ano. 10% não é qualquer coisa. Então, eu acho que sim, vai ter uma pressão, sim. Não acho que seja ruim, acho que isso é saudável para a gente ter uma recuperação salarial, mas isso você vai ter que botar na conta do projeto do ano que vem. Tá? Eu acho, assim, falando para o Felipe, eu acho que, olha, sinceramente, os dados que a gente tem, eu participei de uma banca da POF de 2009 e tal, com aquele crescimentozinho do crescimento melhorado do Lula e políticas sociais, tem uma melhora expressiva. Eu acho que existem políticas específicas de urbanização, que eu acho que tem um resultado maior do que as pessoas tendem, entendeu? É óbvio que vocês passou um período desenvolvimentista todo sem dar bola para essas questões, mas eu acho que, mais além dessas questões de transferência, que é o ponto de discussão, existem políticas estruturantes como eu estava falando, se a gente melhora a infraestrutura, melhora a energia, consegue baixar, consegue depender menos, você já vai baixar a conta de luz, você pode ter um programa de urbanização. O Minha Casa Minha Vida foi bem sucedido, foi muito bem sucedido. Eu sei que tem um bando de crítica, mas foi bem sucedido. Eu não sei até que ponto. Existem políticas muito caras, né, de transporte, que seria metrô, alguma coisa do gênero, mas eu acho que tem que começar, e eu acho que é factível, não é só transferência, eu acho que está muito amesquinhado o debate. Com 400 reais, 500 reais, 600 reais. A gente tem que pensar em exatamente. Acho que a gente pode fazer o gancho disso aí que você está falando, você está se referindo, né? A pergunta sobre se esse auxílio Bolsa Família turbinado, então, se isso colocaria pressão sobre eventuais políticas de esquerda, né? E aí... Acho que a política salário mínimo foi da maior importância, teve um impacto muito importante. A política urbana, que é muito importante, melhorar as condições urbanas, etc. Melhoria de energia elétrica, tentar... Esse custo é impossível, entendeu? Tentar fazer políticas estruturantes que só vai nascer de investimento público. Só. Sim, vou passar para o Oreiro. Oreiro, você tem algumas considerações sobre essas questões que foram colocadas aí? Inclusive essa aí, como é que seria aí um programa social ou econômico de esquerda, já que, enfim, desenvolvimentista, na medida em que teria que aperfeiçoar aí as transferências de renda? Então, Braulio, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa foi o que aconteceu em 2020. A economia teve que parar, certo? E isso atingiu muito fortemente o setor informal da economia, que tem 50% da força de trabalho. Então, para as pessoas não morrer de fome, tá, você teve que criar o auxílio emergencial. Ponto. Isso é uma política feita, desenhada para uma situação excepcional. Agora, não é isso que vai levar ao desenvolvimento do Brasil. O que nós temos que fazer é incorporar 50% da nossa força de trabalho, que está no setor informal, no setor moderno da economia. Isso é desenvolvimento econômico. É transferência de mão de obra dos setores de baixo valor adicionado per capita para os setores de alto valor adicionado per capita. Então, quer dizer, trata-se de gerar emprego e emprego de boa qualidade. Nesse sentido,
o investimento público é fundamental. Mas eu quero colocar aqui um ponto que ainda não foi tocado. Nós estamos passando hoje no mundo por uma nova revolução industrial, que é a descarbonização da economia. E, aparentemente, nós, Brasil, nós como nação, estamos vivendo num universo paralelo em que a gente não está discutindo isso. Né? Então, ou o Brasil entra de cabeça nessa nova revolução industrial, que não se limita apenas à mudança da matriz energética, mas ela também está relacionada com a mudança do perfil de consumo. Tá? Quer dizer, essa ideia de ter uma indústria toda baseada em indústria automobilística já era. Quer dizer, nós temos que investir pesado em transporte público, mobilidade urbana. Tá? E nós temos que repensar nossa indústria de construção civil. Já existe tecnologia hoje, né, para você construir edifícios de madeira com uma mesma resistência do concreto e que não pega fogo. Tá? Já existe essa tecnologia, já está sendo usada nos países europeus. Tá? Por que isso é importante? Produzir cimento libera muito CO2 na atmosfera, enquanto que para você construir prédios de madeira, você precisa reflorestar, e ao reflorestar você está tirando CO2 da atmosfera. Okay? Então a gente tem que desenvolver essas tecnologias. Quer dizer, a próxima rodada de investimento público tem que ter como meta a redução das emissões de CO2. Né? E isso vai ser uma revolução industrial muito importante. Se a gente ficar fora, vamos ficar pobre para sempre. Tá? Então, eu acho que essa é a agenda que tem que ter. E, é lógico, uma agenda de emergência, né? Que, enfim, dada a devastação produzida por esse ser que ocupa, por enquanto, a cadeira da presidência da República, dada essa devastação que nós vimos na semana passada, cenas chocantes de pessoas em Fortaleza catando comida nos caminhões de lixo, né? Lógico que algum tipo de auxílio emergencial, como você queira chamar, a gente vai ter que ter, senão as pessoas vão passar fome. Tá? Mas isso não pode, isso é política de curto prazo, isso não pode desviar o nosso foco da questão do desenvolvimento econômico, que é incorporação de toda essa massa de trabalhadores que está trabalhando em setores de baixa produtividade, para incorporá-los no setor moderno da economia e em atividades de alto valor adicionado per capita. É isso que vai produzir o aumento do salário real ao longo do tempo, é isso que vai reduzir a desigualdade na distribuição de renda, lógico, junto com uma reforma tributária digna de nome, que não é o caso de nenhum dos projetos que está sendo proposto agora pela equipe econômica do governo. Com isso eu finalizo minha intervenção. Obrigado. Obrigado, professor. Lício, acho que a gente pode encaminhar agora as considerações finais. Você pode se referir, né, às perguntas que foram feitas. Eu acrescentaria, né, essa questão do servidor municipal, né, que disse que desde 2011 não recebe nenhuma reposição salarial. Isso, evidentemente, se acentuou no período recente, né, com, inclusive, as novas formas de contratação, né, de mão de obra no serviço público, né, a terceirização mais ampla, os contratos temporários que o governo gostaria de colocar na Constituição agora, na reforma administrativa. Né? Para você ter ideia, uma das propostas da reforma administrativa é o trabalho temporário de 10 anos. Enfim, é a precarização, né? Isso que a gente observa no setor, na economia, né? Principalmente de 2015 para cá, a reforma administrativa tenta jogar isso para dentro do serviço público. Né? Então, bom, mas enfim, eu peço então considerações sobre os comentários, né, que nós recebemos, e que você também encaminhe aí as suas considerações finais. Depois a gente pode, eu acho que para concluir, chamar o Humberto novamente e também um minutinho para as despedidas aí dos professores Pinksfeld e Oreiro. Veja, Braulio, excelentes perguntas, né, do público. Essa questão da precarização que hoje graça no mercado de trabalho privado para dentro do setor público, ela, no fundo, parte da mesma hipótese. O professor Carlos tocou nisso, né, de alguma forma.
É a ideia de que você, ao reduzir os direitos sociais e ao reduzir as formas canônicas, né, criadas pelo Estado varguista, inclusive, de contratação, você vai reduzir os custos de contratação e vai facilitar o processo de contratação e demissão, portanto, vai tornar o empresário mais apto ou mais disposto a contratar. Evidentemente que isso tem uma trajetória, a gente sabe disso, teórica, que abraça essa hipótese e, portanto, é daí que vem essa ideia, né? Bom, mas o fato é o seguinte, o que um dos nossos das pessoas que fizeram uma pergunta coloca com muita propriedade é o seguinte: o que você assiste na prática é um mundo real que não tem nada a ver com o que informa essa trajetória teórica, né? Então, o fato você tem servidores municipais, como ele coloca, que estão se proletarizando de uma maneira absurda, certo? Né? Você tem servidores estaduais, né? E aqui poderia dar o exemplo muito próximo a mim, né? A minha mãe era servidora pública estadual do estado de São Paulo, né? Certo? Uma servidora era professora da rede pública estadual. Bom, ela tinha uma vida, nós tínhamos uma vida de classe média, né? Certo? Morávamos num bairro de classe média, ela tinha um carro, a gente fazia viagens anuais e tal, com o salário de professor. Hoje eu tenho amigos que são professores da rede pública estadual em São Paulo que simplesmente moram na periferia da cidade, andam de ônibus, vivem ali da mão para a boca. Quer dizer, é um negócio muito complicado. Isso é fenômeno derivado do quê? Tributário do quê? Do processo de desindustrialização. É preciso que a gente perceba que essas coisas estão totalmente relacionadas. Um servidor público bem capacitado, um serviço público feito por pessoas bem remuneradas, certo? Satisfeitas na sua inserção profissional e social, só pode derivar de um país que cresce e se desenvolve a partir de uma base industrial forte, né? Certo? Então, apenas para finalizar e fazer menção a outra pergunta que foi feita, eu concordo, quer dizer, a demanda por auxílios emergenciais de toda sorte, ela cresce num país que perde outras condições de gerar renda para a sua população. Renda, enfim, do trabalho, né? Certo? Que é uma renda estável, que é uma renda que proporciona o crescimento de um grupo de renda, um grupo, uma classe social que vai demandar bens e serviços, certo? De toda sorte, e que, portanto, vai incentivar o próprio processo de investimento, a expansão do investimento e a criação de uma economia mais sólida. Então, eu acho que a gente está na contramão. Concordo com o que foi dito. Quer dizer, é óbvio que quando as pessoas estão na fila do osso, né, é preciso um auxílio emergencial agora. Não há o que conversar a respeito disso, mas é preciso que a gente, após essa hecatombe que foi esse governo, e ainda está sendo, né, esse governo que aí está, a gente talvez faça uma reflexão conjunta, né, como país, e avalie, bem, tentamos, deu certo? Evidentemente que não. E o que vamos fazer agora? Eu espero que a gente retome a rota do desenvolvimento e do planejamento. Obrigado, Ulisses. Eu passo imediatamente a palavra para o professor Oreiro. Professor Oreiro, então, sua despedida, e a gente tem chance aí de se livrar, seja do terraplanismo econômico, como o senhor colocou, seja do valrasianismo, né, deslocado do tempo, como o Pinkusfeld colocou. Mas será que a gente consegue se livrar disso na economia e, para piorar, né, quer dizer, essa questão de um governo de extrema-direita, né, negacionista, obscurantista? Né? Será que a gente consegue caminhar numa outra direção? Acho que o seu microfone, professor. Ok. Braulio, eu acho que, no momento, a gente tem que se preocupar em se livrar do Bolsonaro. Tá? Quer dizer, o que existe hoje no Brasil não é uma luta entre direita e esquerda, mas é uma luta entre a barbárie e a civilização. Tá? Então, toda a nossa energia tem que estar concentrada em a gente se livrar desse cara. Tá? Então, esse vai ser o primeiro ponto. Agora, supondo que a gente vai conseguir isso, e já vai ser o grande feito, né? Vamos voltar, né, a um governo civilizado, né? Aí nós vamos ter que realmente pensar essas questões. Tá? Eu acho que o próximo governo vai ser muito difícil, né?
independente de quem ganhe, tá? Espero que seja uma pessoa que tenha ideias desenvolvimentistas, etc., né? Mas vai ser um governo muito difícil. No parlamento brasileiro há uma excessiva balcanização do parlamento, ou seja, você tem os grandes partidos controlam menos 50% das cadeiras, então vai ser muito difícil para o próximo governo tocar um projeto, né, minimamente consistente, de desenvolvimento, etc. Tá? Então, assim, eu não sou otimista. Tá? Eu gostaria de ser, tá? Mas eu não sou otimista. Quer dizer, o que eu vou fazer em 2022 é usar meu tempo, minha energia, minha inteligência para apoiar a causa da civilização. Tá? Mas a partir de 2023, ninguém conte comigo, porque eu vou sair do Brasil, vou fazer meu pós-doutorado, e porque eu realmente não acho que a gente vai ter um retorno do desenvolvimento econômico. Vai ser muito difícil. Eu queria ser otimista, mas a razão me impede. É isso. E muito obrigado pelo convite. Abraços. Obrigado ao senhor professor. Seja aqui ou lá fora, espero que o senhor continue participando e nos auxiliando aí com as suas reflexões, que são sempre muito percussientes e instigantes, né? Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Carlinhos, chamar de volta aqui o Humberto, né, o nosso que está nos acolhendo aqui na agência Servidor. E agora sim, Pinksfeld, por favor, as suas considerações finais, e eu já deixo aqui, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e também a agência Servidor que nos acolheu. Bom, eu agradeço aqui ao Braulio, ao Zé Luiz, ao Lício, a agência Servidor, pelo convite. Eu acho o seguinte, eu acho que, infelizmente, a gente teve um amesquinhamento da vida material, o famoso osso, pé do frango, não sei o quê, mas também no debate. É muito ruim você debater com... O Lessa uma vez falou isso, Braulio, que ele foi num debate, não vou dizer o nome da coisa, o professor Carlos Lessa, e que o cara era tão ruim que ele era um amálgama. O amálgama, ele pega a prata e transforma numa massa meio preta, meio de baixo, só para botar no dente, que nem hoje em dia faz mesmo. Eu acho que esse governo teve esse aspecto ruim, foi uma amálgama de coisa ruim. Se você entra para discutir com ele, você é meio preso na mediocridade que lhe é muito peculiar, que é muito característica. Então, eu acho que ano que vem, ano eleitoral, está na hora a gente sair desse buraco do amálgama, da mediocridade, da burrice, do atraso. E a gente colocou aqui só, eu vou dizer, 4 pontos que a gente vai ter que discutir. Se a gente discutir, a gente já vai dar um grande passo. A gente tem que discutir a nossa reinserção internacional, o que a gente faz no mundo, como a gente faz no mundo, com que parceiros a gente faz no mundo. A gente tem que rediscutir a nova política fiscal. Bom, o teto já acabou, então, se acabou, alguma coisa nova tem que vir. A gente tem que discutir políticas sociais estruturantes, que vão desde políticas sociais mesmo, que quando a gente industrializou, infelizmente, a gente não conseguiu fazer política urbana, política de transporte, política de energia, que obviamente vão ter impactos também, como o Zé Luiz falou, em termos das novas tecnologias verdes, que são a fronteira do mundo. Você pega o negócio da FMI que vem para a gente do e-mail, só tem coisa disso, né? A gente recebe aqueles informes da FMI, não tem nada assim, corte de gasto, não. Política de emissão, queda, o FMI. Eles não mandam mais artigo para a gente sobre corte de gasto. É sobre investimento em tecnologia verde. É isso que vem para a gente no e-mail das instituições internacionais. E, finalmente, essa que está junto com essas políticas, que é a inserção das fronteiras tecnológicas novas, que são a indústria 4.0, as novas... Então, assim, a gente tem que sair um pouco desse horror, sair um pouco, para discutir o que aponta para o futuro. É difícil? É um governo que vai pegar a terra arrasada? É. Mas se a gente não embarcar nessa agenda positiva de como o mundo está se movendo, aí a gente não entra mesmo. Então, acho que a gente tem que juntar esses pontinhos, 4, 5 pontos, e nós que estamos aqui no debate, bater muito nisso. São coisas que o próximo governo tem que atender. Não pode não atender. Se não atender, o Brasil vai virar uma espécie de continente perdido no mundo que avança. É muito ruim isso para todo mundo, para nós e para a população.
Obrigado, Carlos. Humberto, é com você, meu caro. Seu microfone, eu acho. Desculpem. O único experiente aqui que não devia fazer isso era eu. O professor Lício fez um pedido para fazer também uma consideração final, e antes da gente encerrar, então, professor Lício, por favor. Perfeito. Eu só queria... Não tinha reparado aqui. Perdão. Não, imagina. Eu queria agradecer muito o convite, né, mais uma vez, e só queria agora divergir num único ponto aqui do professor Loureiro, mas pessoalmente eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista com o Brasil. Não é? Eu acho que o Brasil enfim, como uma república democrática, ele é muito jovem. É um país jovem. É um país, claro, sujeito a pressões internacionais como nenhum outro na América Latina, a interesses, mas eu ainda acredito que a gente esteja passando as câimbras de uma aventura que, a posteriori, após 22, vai se mostrar uma aventura talvez necessária para a construção de uma democracia mais aprofundada no Brasil. Né? Eu acredito que as pessoas aprendem, os homens aprendem, as mulheres aprendem, e acho que a gente está passando dolorosamente por um grande aprendizado, né, como nação. Eu quero crer que a gente vai sair mais forte disso. Quero crer que a gente vai sair, que é uma hipótese, e mais fortes disso. É só isso, Braulio, que eu queria considerar. Obrigado, Humberto. Obrigado, professores. Maravilha, gente. Olha, o nosso tema de hoje... Braulio, mais alguma coisa? Não, meu caro. Então vamos encaminhando esse encerramento. Nosso tema de hoje foi serviço público e estabilidade econômica e social. Antes de agradecer aos nossos participantes, eu gostaria de colocar também que nós tivemos a participação aqui do Alfredo Bastos, que faz a seguinte consideração: ninguém zelou pelo crescimento e pela solidez do mercado interno e só pensaram nos seus próprios bolsos. Segundo ele, isso foi pensado desde a década de 70, a fim de que o povo fique refém de uma cesta básica e venda os seus votos por uma mera cesta ou por um mero auxílio. E é verdade. Eu fiquei pensando aqui, a partir da consideração do Alfredo Bastos e das considerações dos nossos convidados, o professor Loureiro, o professor Lício, o professor Carlos, nos colocaram aqui muito bem. Nós ficamos reféns de uma economia que nunca chegou ao Brasil. Há exemplos de economias que cresceram, só que agora nós estamos num momento de crise. E eu só estou falando isto a mais aqui, até nem deveria, mas para dizer para vocês o seguinte: nos próximos dias nós estaremos anunciando o próximo tema do quarto painel, que vai tentar responder por que é que o Brasil não cresce. E eu acho que hoje vocês nos colocaram uma pulguinha atrás da orelha que talvez possa ser uma pergunta para o próximo programa. Eu não estou prometendo isso, estou colocando aqui como uma contribuição pessoal e de uma coisa que me preocupa muito. Estamos num momento de crise. Todas as crises geram oportunidades. O Brasil já perdeu tantas durante a história, mas nós estamos num momento em que o mundo precisa mudar a sua matriz econômica, o mundo quer pagar os créditos de carbono, e o Brasil tem isso. A única coisa que a gente precisa é planejar o nosso próximo passo. Professor José Luiz da Costa Oreiro, da Universidade aqui de Brasília, professor Lício da Costa Raimundo, da Facamp de Campinas, professor Carlos Pinksfeld Bastos, do Instituto de Economia da URGS do Rio de Janeiro, muito, muito obrigado pela participação, pela enorme contribuição que deram a este debate. E ao nosso querido Braulio Cerqueira, muito obrigado pela mediação, sempre inteligente, sempre com colocações espetaculares. O porquê o Brasil não cresce volta nos próximos dias. Nós vamos fazer um anúncio pelas nossas redes sociais de qual será o tema, quem serão os convidados e em que dia nós vamos fazer este quarto debate. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os que participam desta realização, a UNAREG, a ASECOR, a ANFIP e o FONACAT. Muito obrigado a todos e tenham todos um muito bom dia. Bom dia para todos.